Na última semana de março, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, deu uma declaração que deixou o mundo em alerta. Caso os Estados Unidos continuem com um tom de ameaça, o Irã pretende rebater no mesmo nível, atacando suas bases militares. No vídeo de hoje você vai entender qual o impacto dessas declarações. Além de como toda essa história começou, graças a uma declaração polêmica do presidente Donald Trump. No dia 30 de março de 2025, durante uma entrevista por telefone à NBC News, Trump disse ao se referir ao Irã: se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios. Mas há uma chance de que, se eles não fizerem um acordo, eu faço tarifas secundárias sobre eles, como fiz 4 anos atrás. A ameaça de bombardeio vindo do líder de uma das principais nações mundiais chocou a todos. Poucos dias depois, o Irã respondeu, afirmando que, caso os Estados Unidos resolvam ir pelo caminho da violência, eles estão preparados para responder à altura. Mas o que seria esse acordo, o qual fez Trump estar disposto até mesmo a usar bombardeios para fazê-lo cumprir? Em 2015, o Irã, que estava sob suspeita da comunidade internacional de realizar um programa nuclear, assinou o Plano de Ação Conjunto Global, um acordo com as potências ocidentais. Nesse acordo, ele se comprometia a limitar seu programa nuclear e, em troca, os países iriam flexibilizar as sanções econômicas do país, ou seja, iriam facilitar as trocas comerciais entre eles. Em 2018, após Trump chegar em seu primeiro mandato na Casa Branca, ele resolveu retirar os Estados Unidos desse acordo, voltando a impor sanções ao Irã. Foram várias as alegações de Trump para justificar sua decisão. Para começar, a administração de Trump argumentava que o acordo, na verdade, não impedia que o Irã desenvolvesse armas nucleares, apenas adiava essa possibilidade, sendo que as restrições impostas iriam expirar com o tempo. Além disso, o acordo não previa inspeções irrestritas nas instalações militares do Irã, o que poderia facilitar que eles possuíssem um programa nuclear clandestino. Já a principal crítica de Trump se dava ao fato do Irã continuar financiando grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, como o Hezbollah e o Hamas. Ele dizia que os recursos que o Irã dispunha pelo fim das sanções estariam sendo destinados para fortalecer esses grupos, algo que ele não mais iria tolerar. A saída dos Estados Unidos do acordo fez com que seus laços com Israel e a Arábia Saudita fossem fortalecidos, ao mesmo tempo em que as relações com o Irã se tornaram ainda mais tensas. Além desse atrito nas relações, os Estados Unidos também impuseram sanções severas ao Irã, as quais, teoricamente, prejudicaram sua economia a tal ponto que eles não mais podiam financiar grupos militantes. O principal objetivo de Trump com as sanções era empurrar o Irã a uma posição na qual ele se visse pressionado a aceitar um novo acordo, mais restritivo, que incluísse não apenas restrições quanto ao seu programa nuclear, mas também a mísseis balísticos e atividades militares. No entanto, o oposto acabou acontecendo. França, Reino Unido e Alemanha criticaram o posicionamento dos Estados Unidos, alegando que estavam saindo do acordo sem apresentar uma alternativa viável. O Irã, por si só, utilizou isso como um pretexto para retomar o enriquecimento de urânio, deixando o mundo todo preocupado com sua capacidade nuclear militar. Além disso, eles se defendiam, dizendo que o programa nuclear era para fins exclusivamente civis e não militares. A usina nuclear de Bushehr é a primeira usina nuclear comercial do Irã, sendo vista como uma alternativa do país para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Além dela, os iranianos também alegam que o urânio desenvolvido tem como função realizar diagnósticos e tratamentos médicos, sendo utilizado para experimentos acadêmicos e testes na área da física nuclear e até mesmo na agricultura, em aplicações que incluem a irradiação de alimentos na conservação. Esses são apenas alguns dos usos civis que o país alega para justificar a sua pesquisa. Contudo, a falta de transparência faz com que diversos países suspeitem que eles possuam objetivos obscuros, com fins militares. Em 2025, após retornar à presidência dos Estados Unidos,
Uma das primeiras ações de Trump foi ameaçar diretamente o Irã caso se recusem a assinar um novo acordo. No início de março, o presidente norte-americano enviou uma carta ao governo iraniano, apresentando sua nova versão do contrato e com um ultimato. Eles só teriam 2 meses para responder. O Ayatollah Khamenei não se intimidou e disse: "A inimizade dos Estados Unidos e de Israel sempre esteve lá. Eles ameaçam nos atacar, o que não achamos muito provável. Mas se cometerem qualquer maldade, certamente receberão um forte golpe recíproco." Além dele, 2 outras figuras importantes do Irã também fizeram declarações calorosas sobre o ocorrido. Uma delas é Mohammad Khalibaf, o presidente do parlamento iraniano, que disse: "Se os americanos atacarem a santidade do Irã, toda a região explodirá como uma faísca em um depósito de munição. As suas bases e as de seus aliados não estarão seguras." Já Amir Ali Rajizadeh, o comandante da Força Aérea e Espacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, disse em tom de ameaças: "Os americanos têm ao menos 10 bases ao redor do Irã, na região, que acomodam cerca de 50 mil forças. Isso significa que eles estão sentados dentro de uma sala de vidro." Além das declarações raivosas, o governo iraniano afirma contar com o apoio popular nessa questão, mas protestos recentes sugerem um cenário interno mais complexo. Diversos protestos assolam o país desde 2019, mas em 2022, quando a jovem Mahsa Amini foi morta pela polícia da moralidade por supostamente desrespeitar as regras do hijab, o país observou um aumento crescente nas revoltas. Ainda assim, autoridades iranianas insistem em culpar o Ocidente pelos distúrbios. Como em suas próprias palavras, Trump diz que irá utilizar bombardeio ou novas tarifas sobre o Irã. Os líderes do país estão apostando em uma tratativa não militar. Ao analisarmos as últimas ações do presidente norte-americano desde que assumiu o poder, ele está em uma recente onda de taxar todos os países ao seu redor, o que parece ser o caminho mais provável a se seguir também com o Irã. O cenário permanece incerto, mas os próximos meses serão decisivos. Não há como sabermos se os Estados Unidos realmente irão bombardear o Irã e se o Irã realmente terá forças o suficiente para retaliar esses possíveis ataques, o que resultaria em uma guerra entre as nações. No entanto, conforme diz Ismail Bagai, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, violência gera violência. Paz gera paz. Os Estados Unidos podem escolher o curso e ceder às consequências.